Bom dia, boa tarde, boa noite. Sejam bem-vindos ao Laboratório de Duelo. E como vocês estão sabendo, a gente está tendo o evento aqui do Acocha Rosca. E a ideia que eu tive foi fazer uma análise sobre os baús e as taxas de drop para achar uma maneira de conseguir dropar mais gemas. Então vamos começar vendo as informações que a Konami dá pra gente sobre isso no evento. Temos aqui as listas de recompensas de cada baú. Os baús arco-íris eles têm chance de drop de 5, 10 e 20 gemas. E mais umas besteirinhas. Só que o meu objetivo aqui é descobrir a chance de drop das gemas. Esses outros itens aqui eu tô cagando pra eles e imagino que vocês também estejam. Temos as caixas de tesouro de ouro, que tem mais umas cartinhas, mais joias X e uma gema e 5 gemas. As caixas de tesouro de prata são as mais fuleiras, que não tem nenhuma gema, mas acaba dropando chave, só que o que importa aqui são os baús de ouro e os baús arco-íris. Estou aqui nas planilhas do Google e esse aqui são os resultados que eu tive jogando meia hora com o deck de Ermos. É interessante reparar uma coisa, que eu anotei a quantidade de vitórias e derrotas, a quantidade de baús arco-íris que eu consegui dropar, a quantidade de baús de ouro, a quantidade de baús de prata, o total de baús e o total de gemas que eu consegui dropar nesse tempo todo, nessa meia hora. Então aqui conseguimos dropar 56 baús no total. E temos aqui baús de prata que não interessam nem um pouco na contagem e eu enrolei aqui. Entre os baús de ouro, eu consegui 2 gemas em 11 baús de ouro. 11 baús de ouro em 56 baús totais. 2 gemas em 11 baús, o que dá mais ou menos entre 15% e 20%. Eu não fiz a conta exata. E entre os baús arco-íris eu dropei 4 baús arco-íris, nenhum deles dropou gema. Então nesse total de meia hora foram 2 gemas que eu consegui. Isso é um resultado bem ruim, mas me acompanhe, porque ele pode não ter sido tão ruim assim. Bom, essa tabela aqui, essa parte que eu marquei, foi o que eu consegui fazer usando o deck de Ermos no automático. E a parte de cima foi o que eu fiz usando aquele deck de Mexilhão Broca com o Espírito da Chama Furioso. O primeiro deck, o do Mexilhão Broca com presa de Critias, ele conseguiu uma taxa de vitória bem alta, só que ele fez menos duelos do que o outro deck. Então, para os resultados aqui, eu fiz 6 vitórias e 2 derrotas com o deck de Mexilhão Broca, total de 38 baús, e nisso eu dropei 2 gemas. Aqui com esse deck aqui de baixo, que era o deck de Ermos que eu só deixei no automático, foram 2 vitórias, 8 derrotas, 57 baús, e eu dropei 8 gemas nesse total. Isso aqui eu fiz da seguinte forma. No celular eu estava usando o deck de Mexilhão Broca, fazendo manualmente, enquanto eu deixava no computador o deck de Ermos jogando no automático. Então isso aqui foi no decorrer de meia hora, e nessa meia hora o deck de Ermos fez 10 raids, enquanto o deck de Mexilhão Broca fez 8 raids. O que interessa aqui é a quantidade de baús e a quantidade de gemas que cada deck conseguiu dropar nessa meia hora. Então já podemos ver que meia hora de automático valeu mais a pena do que meia hora de duelo manual, por mais que a taxa de vitória do deck de Ermos automático tenha sido horrorosa, só 2 vitórias. Eu não sei usar esse trem direito. Aqui na coluna C temos a quantidade de baús que foi dropado em cada raid, e podemos ver que pelo fato de ter tido mais duelos com o deck de Ermos, acabamos dropando mais baús, até porque a gente conseguiu enfrentar imortais terrestres de níveis maiores. Os imortais de nível maior, eles dão mais gemas, independente de você, eles dão mais baús, quer dizer, independente de você ganhar ou não. Então eu cheguei à conclusão de que valia mais a pena eu ficar fazendo um monte de raid com um deck automático, mesmo que eu perca,
porque eventualmente os outros jogadores completam a raid que eu fiz enquanto eu estou fazendo uma segunda raid, e nesse tempo eu estou terminando a primeira com o deck de Critias. Então a consequência disso é que em meia hora a diferença foi de 6 gemas, mas ao longo de mais tempo ela vai ser bem maior. Depois que eu concluí que a forma mais eficaz de dropar baús era usando o deck automático, eu comecei a anotar os resultados que eu ia conseguindo em cada raid. Aqui na coluna A temos a quantidade total de baú, na coluna B temos a quantidade de baús arco-íris dropado em cada duelo, na coluna C temos a quantidade de baús de ouro em cada duelo, entre parênteses caso eu tenha dropado um baú com gema. Aqui a quantidade de baús de prata, porém eu deixei de anotar os baús de prata depois de algumas raids porque não fazem diferença nenhuma para os resultados que a gente quer obter. Então, ao longo de mais de 200 raids, não estão todas salvas aqui. Bom, chegamos ao total de 226 baús dourados. Dentre eles, 29 baús tinham uma gema, e um desses baús tinha 5 gemas. A conclusão é que os baús dourados eles têm 12,83% de chance aproximadamente de conter uma gema e 0,44% de chance de ter 5 gemas. Como eu dropei 226 baús nos duelos em que eu estive fazendo essa contagem, eu não estou contando aqueles que eu usei nas primeiras tabelas, porque era um estudo diferente. Com 226 drops, a taxa que eu consegui aqui ela é relativamente precisa. A variação normal, a variação real não vai ser muito diferente do que eu obtive aqui, talvez seja um pouco diferente para os baús arco-íris, pelo fato de que eu só consegui dropar 49 baús arco-íris. E entre os 49 baús arco-íris foram 8 baús com 5 gemas, que é a quantidade mínima de gemas, e um baú de 10 gemas, que é a quantidade média. Existe um outro baú que teria 15 gemas, mas até hoje eu não consegui dropar. Então temos 16,32% aproximadamente de chance de você obter 5 gemas nos baús de arco-íris e mais ou menos 2% de chance de você obter um baú de uma gema entre os baús arco-íris. Claro que isso é uma estimativa não tão confiável assim, porque infelizmente eu só dropei 49 baús arco-íris. O ideal seria ter conseguido ao menos 100 para que a margem de erro fosse menor. Mas eu concluo que a porcentagem de drop dos baús arco-íris não vai ser muito maior do que isso. Inclusive ela pode estar maior do que o real aqui. Esses 16,32% pode ter sido sorte minha e na realidade o drop ser um pouco menor do que esse. Da mesma forma que o baú com 10 gemas pode ter e provavelmente terá, de fato, menos de 2% de chance de existir. Em relação ao baú de 15 gemas hipotético, eu estimo que a porcentagem dele na realidade seja equivalente a 0,5 ou menos, já que em 49 baús eu não consegui dropar nenhum deles. Da mesma forma que talvez a quantidade de baú de 5 gemas entre os baús dourados também seja de 0,5%. O problema é que, como é muito difícil de dropar, não dá pra gente ter uma estimativa muito acertada. Mas eu chutaria que a probabilidade de você ter baús de uma gema entre os baús dourados vai ser algo entre 12,83%, variando até no máximo 15% e provavelmente no mínimo 12%. A Konami deve ter programado uma porcentagem redonda para fazer isso, enquanto que a probabilidade de baús de 5 gemas entre os baús arco-íris possivelmente seja de 15%, talvez variando para 12 ou 10%.
enquanto que baús de 10 gemas talvez sejam algo entre 1% e 5%. As margens de erro no caso dos baús arco-íris são maiores pelo fato de eu ter menos objetos de estudo para analisar. Mas eu botaria minha mão no fogo que os baús de 15 gemas não vão vir por mais de 0,5% de chance. Lembrando que eu fiz 149 duelos nessa conta, enquanto eu fiz mais uns 150 e poucos na outra conta, o que totaliza mais de 300 duelos, então eu acho que eu posso dizer que eu sei do que eu estou falando nesse caso. Então eu espero que esse vídeo tenha sido interessante para você de alguma forma e tenha te ajudado a concluir que não vale a pena você se matar para dropar gemas nesse evento. Eu acho que é mais jogo você assistir um filme, ou um anime ou uma série, enquanto deixa o seu deck indo no automático. Bom, última coisa, como eu não tenho deck de samurai, eu não ganhava tanto dos imortais terrestres. Porém, se você tiver um deck de samurai, você pode colocar garra de ermos nele e você provavelmente vai ter uma taxa de vitória maior do que eu tive. E provavelmente vai dropar alguns baús a mais e algumas gemas a mais. Que pelas regras do evento, os monstros 5 causam o dobro de dano. Então se você tem um deck de ermos, com 5 você vai ganhar raids que eu não estava ganhando pelo fato de eu não estar podendo fazer 5 com facilidade. Então espero que tenham curtido e deixem um like se gostaram e até a próxima.